gente, de volta com o nosso Manhã da Gente de hoje. Foi sancionada aí a lei que aumentou o piso salarial dos enfermeiros técnicos, né, de enfermagem. E também auxiliar de enfermagem e da parteira também. Ou seja, toda a equipe de enfermagem dessa área. E a advogada hoje, Camila Castro, está aqui junto conosco. É nossa convidada. Ela vai tirar todas as nossas dúvidas. Você está aí do outro ladinho, quer participar, quer perguntar alguma coisa. Você que é enfermeira também, tá com dúvidas? Pergunta a partir de agora no 3262-0404. 3262-0404, tá bom? E aí, Camila, tudo bom? Seja bem-vinda aqui no nosso Manhã da Gente. Como vai? Bom dia, Marília. Bom dia ao pessoal de casa também. Olha só, quero saber dessa nova mudança, né? O que é que muda nesse novo piso salarial aí dos enfermeiros? Explica um pouquinho pra gente. Então, muda muita coisa. A lei foi sancionada agora no dia 5 de agosto e uma coisa que está gerando dúvida em muita gente, já vou começar adiantando. A própria lei determinou que a vigência dela é imediata. Então, sancionada no dia 5 de agosto, ela já entrou em vigor imediatamente. Ou seja, a partir deste dia, os empregadores que têm enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras no seu quadro de empregados, regido pela CLT, já passam a ter a obrigação de cumprir esse novo piso. E o que muda é basicamente isso, o valor da remuneração dos enfermeiros e essas categorias que a gente mencionou. Digamos que a empresa, ela não pague aí, né, de si. O que é que acontece? Então, é como se a empresa não tivesse pago o salário mínimo. Sei. O piso salarial é um valor mínimo, só que ele é estabelecido para determinada categoria profissional e ele é previsto em lei federal. No caso, existe uma lei que regula a atividade dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteira, que é uma lei de 1986, veja só, há quanto tempo essa profissão vem sendo regida por termos, né, em muitos aspectos obsoletos. Então, há vários anos, a categoria dos enfermeiros vinha pleiteando um piso salarial. E agora, essa lei desse ano complementou essa lei tão antiga para estabelecer um valor nacional para os enfermeiros. Então, que valor vai ser esse? Isso, o profissional de enfermagem, aquele que tem curso superior de enfermagem e trabalha como enfermeiro, ele não poderá receber menos que R$ 4.750. Ou seja, já anote aí, viu? Você tem que receber esse valor, ou até mais se você tiver, né? Sei lá, outras coisas aí a mais do que você passa. Mas menos do que isso, não aceita. Isso é um ponto importante. Algumas redes, hospitais e até empresas públicas, elas pagam já um valor superior a este. Para os empregados que recebem já um valor acima deste piso, não é permitida a redução salarial. Mas para quem recebe menos que isso, é necessário a adequação ainda neste mês de agosto. Ou seja, o salário que vai ser recebido agora em setembro, que é referente ao que foi trabalhado no mês de agosto, já deve ter essa adequação. E os profissionais técnicos de enfermagem vão ter um piso que é equivalente a 70% desse valor, que dá atualmente R$ 3.375, e os auxiliares e parteira o valor de metade, né, que dá 2.000 e alguma coisa, metade de 4.750. A metade de um enfermeiro. A metade do enfermeiro que tem curso superior. Então tem que ficar atento aí, gente, a esses valores, tá? Para poder vocês não receberem menos, né? A empresa não enrolar vocês. Então fiquem ligados, anotem esse valor que vocês têm direito e quando vocês receberem, vejam se está tudo certinho. Caso não esteja certo, caso a pessoa não receba o salário como é devidamente para receber. E aí, o que acontece? Aí ela deve procurar os órgãos competentes para que seja a empresa, para o empregado que está trabalhando, o que é que eu sempre recomendo? Que ele faça denúncias, para que ele não fique tão em evidência, porque a gente sabe que muitas vezes isso pode gerar uma perseguição no ambiente de trabalho. Né? Então, o ideal, a gente sabe que o Ministério Público já vem atuando, já teve notícia de empresas que foram autuadas. Outra questão muito recorrente, algumas empresas não estão adequando o piso, mas estão tentando mudar a função das pessoas que trabalham como enfermeiro para que não tenha que... Isso também é uma fraude à lei trabalhista, não é permitido. Ou colocando mais de uma função para fazer, também tem, né? Isso, transferindo as atividades, né? Outra questão, algumas empresas estão pensando em reduzir a carga horária. Isso é um ponto importante. Qual é a carga horária do enfermeiro?
Era um pleito da categoria também há muitos anos essa determinação de uma carga horária legal, como existe com outras categorias. Entretanto, esse foi um ponto que foi retirado do projeto de lei e não integrou essa nova legislação. Então, o que é que foi definido? Um piso salarial. Mas a carga horária dos enfermeiros não foi definida por lei. Então, na ausência de uma definição específica da lei da carga horária da enfermagem, a gente aplica a regra geral da carga horária do trabalhador brasileiro, que é aquela de 44 horas semanais ou 8 horas diárias, com 4 horas no sábado, que gera essas 44, ou para os cálculos mensais, 220 horas mensais. Então, a gente considera, enquanto não há uma nova adequação legal, que a carga horária seria essa, e em alguns casos, quando há a jornada parcial, pode ser que o enfermeiro ganhe o proporcional. Então, chamando sempre a atenção para não gerar confusão e dúvida, que o valor do piso salarial, ele não está atrelado necessariamente a uma carga horária mensal, a qualquer carga horária mensal, no caso. Mas a gente considera a carga horária geral, que é essa das 44 horas. Então, se você, por exemplo, trabalha 30 horas semanais ou 24 horas semanais, como tem alguns casos, é possível que o seu salário seja um pouco inferior a esses que a gente mencionou aqui, desde que o salário hora esteja adequado a essa proporção do novo piso. Muito bem. Tem uma pergunta aqui na tela, eu enviei para você agora, Janaína, uma pergunta de áudio, tá? Depois você põe aí, por favor, que fizeram aqui, eu mandei para você, tá bom? Bora lá. Não digo meu nome, mas o prefeito não quer pagar os contratados. E agora? O que é que você faz? Logo agora nas eleições. Essa pergunta, não precisava dizer o nome, mas eu precisava de algumas outras informações. Por quê? Porque a lei, ela prevê especificamente que esse piso é exigível pelos trabalhadores regidos pela CLT. É possível trabalhar para entes públicos com um vínculo que a gente chama seletista, que é aquele vínculo equivalente ao contrato de emprego das empresas particulares, ou seja, que exige a anotação na CTPS, na carteira de trabalho. Esse vínculo que anota na carteira de trabalho é o vínculo regido pela CLT. Então, de fato, em alguns casos de prestação de serviço público, servidores concursados, por exemplo, não se aplica não necessariamente concursados, mas que não sejam regidos pela CLT. Não se aplica realmente essa lei do piso. Então, é preciso saber detalhes do caso para saber se o que está acontecendo aí realmente está violando a nova lei ou não. É possível que não. E vai passar a valer a partir de quando? Já está valendo? Isso. Existe uma coisa que a gente chama de vacância da lei. Né? Algumas leis, elas preveem um prazo de quando elas passaram a funcionar, algumas têm um prazo de adaptação, e uma das coisas que tem sido bastante criticada pelas empresas, especialmente nesta lei, é que a vacância dela foi imediata. Então, foi publicado no dia 5, ela foi sancionada e publicada no dia 5 ela já passou a vigorar. A única exceção que a própria lei especificou é em relação aos casos de prestação de serviço público. Por quê? Porque existe uma determinação de que o serviço público só pode arcar com as despesas que tenham previsão orçamentária. Então, a lei, prevendo essa situação, ela determinou que, no caso do serviço público, esses que eu mencionei, serviço público em que o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar ou parteiro presta serviço nos termos da CLT. Né? Nesses casos, a previsão de aplicação é a partir do próximo exercício orçamentário, ou seja, a partir de janeiro do próximo ano. Então, de fato, não é imediata nesse caso. Muito bem. Olha só, o pessoal mandando pergunta para mim. Mande pro 3262-0404, viu, minha gente? Mande para lá, porque eu não consigo, né, responder, falar aqui com todo mundo. Mas olha, tem um áudio aí, vamos lá. Solta o áudio, mandaram para mim e eu enviei para Jana. Vai lá. Marília, bom dia. Mas quem trabalha numa empresa que é uma fundação e tem CLT, tem o direito de receber agora? Porque a gente está sabendo que o estado e municípios só pagam a partir de janeiro, é isso? E aí? Isso. Estado e município só paga a partir do próximo exercício orçamentário. Ou seja, a partir de janeiro do próximo ano. Essa é a vacância que a própria lei previu para esse caso específico. Nos casos, isso foi uma ótima pergunta, porque tem tido muita dúvida nesse sentido. Cooperativa, entidade filantrópica, entidade sem fins lucrativos, não sendo vinculado ao poder público, a vigência também é imediata.
Sendo vínculo seletista, então o requisito é vínculo seletista, ok, tem que ser seletista para todos os casos. Em segundo lugar, não sendo ente público, imediatamente tem que ser aplicado. E em terceiro lugar, sendo ente público, seletista também é aplicável, mas apenas a partir de janeiro do próximo ano. Para quem atende a domicílio, né? Para quem é enfermeiro de um idoso, cuida de um cuidador, né? Que já tem a profissão de enfermagem e tudo mais, um técnico, enfim. Eles também podem cobrar o salário deles em cima desse piso salarial? O piso profissional, ele é atrelado ao exercício da profissão, que são profissões já regulamentadas. Como eu disse, isso aí é apenas uma mudança na lei que já regulamentava essas profissões. Então, seja o enfermeiro contratado por pessoa física, como foi esse exemplo, ou os enfermeiros de home care que fazem atendimento domiciliar, mas que são contratados por outras entidades, como hospitais, planos de saúde, etc., eles também têm que estar vinculados a esse piso. Agora, o que é que acontece? Como eu mencionei, às vezes o enfermeiro trabalha em vários lugares e o contrato, muito embora seja seletista, ele é de tempo parcial, que a gente chama. Então, eu posso ter um enfermeiro que existe uma jornada normal de 44 horas e que eu contratei para ele trabalhar somente 20 horas na semana, 25 horas na semana ou 30 horas na semana. E nesse caso é permitido que o valor que ele receba no mês seja um pouco menor, mas se a gente fizer o cálculo da hora trabalhada, ela precisa estar no valor da hora proporcional a esse piso. Nem mais, né? Porque tem gente que quer cobrar absurdamente alto demais. Ou não tem isso, porque como é particular, coisa particular, ela pode cobrar o valor que ela quiser? Então, a lei trabalhista, ela é regida de forma muito relevante por um princípio que a gente chama hipossuficiência. Traduzindo, o que é que significa? Que o empregado, ele é considerado, de certa forma, menos protegido, menos forte, digamos assim, mais fraco do que o empregador, que geralmente é uma empresa, né? Tem todo um aparato comparado à pessoa física do empregado. Então, essa previsão de valores mínimos, de irredutibilidade salarial, ou seja, o salário não pode ser reduzido, como eu mencionei, é justamente para proteger o empregador, o empregado. Por quê? Porque a lei supõe que o empregado, como essa situação que a gente mencionou aqui no início, às vezes o empregado fica... meu direito está sendo violado, mas eu tenho medo de falar e ser perseguido ou ser demitido. Ele fica nessa situação diferente do empregador, que tem muito mais autonomia e é quem conduz de forma ativa o negócio, né? Falando da atividade privada. E então, por isso que a lei prevê valores mínimos. Por quê? Porque a gente pressupõe que valores máximos o empregado vai estar bem à vontade para negociar e o empregador vai ter todo esse aparato, toda essa postura para poder dizer, não, acima daqui eu não posso. O próprio mercado regula isso. Então, a definição de lei e a proteção legal é sempre nos valores mínimos e o resto aí vai para o próprio mercado regular. Então, existem categorias que existem valores mínimos, mas que não se pratica. Por exemplo, em alguns casos, o salário mínimo nacional não é aplicado. Por quê? Porque a própria categoria se valorizou ao ponto de que tem alguns profissionais que a gente sabe que não recebe salário mínimo em nenhum lugar. É verdade. Né? Então, nesse caso dos enfermeiros, aqui na Paraíba, um detalhe, é uma situação ainda delicada e de difícil alcance, porque, veja, estatisticamente, os enfermeiros da Paraíba eram os piores remunerados do Brasil. Então, por isso, essa lei tem tido uma repercussão ainda maior aqui no nosso estado, porque como ela equipara a nível nacional, a Paraíba, que já era muito inferior, sim, em outros estados, isso foi sentido aqui, na maioria dos casos, os enfermeiros aí vão poder dizer, os enfermeiros estão recebendo mais que o dobro, caso seja aplicado realmente esse piso, mas a gente vê que está tendo alternativas, algumas empresas estão inclusive reduzindo postos de trabalho ou reduzindo horários de funcionamento para tentar adequar à legislação. Maravilha, viu? Olha só, gente, eu vou dar só uma paradinha aqui com a doutora, mas já a gente volta com ela, porque hoje é celebrado aí o dia do feirante e nada mais